tema é esse aqui de hoje, ó. Companheiro dos Filhos, capítulo 36. Por incrível que pareça, nós já estamos no capítulo 36. Que bênção, né, irmãos? Um dia desse começamos com a leitura desse livro e já chegamos até o 36º capítulo do livro, para a glória do Senhor. E o tema hoje trata disso aí, ó, companheiro dos filhos. Despender tempo com os filhos, ou seja, gastar tempo com os filhos. É o primeiro conselho dessa manhã para mim e para você. Diz assim, ó. O pai perde em média muitas oportunidades. Me perdoe. O pai perde em média muitas oportunidades áureas de atrair e prender a si os filhos. Ao retornar ao lar vindo do trabalho, ele deve achar uma agradável variação, despender algum tempo com os filhos. Os pais devem desprender-se de sua falsa dignidade, negando a si mesmo alguma pequena satisfação em tempo e lazer, a fim de se associarem com os filhos, simpatizando com seus pequenos problemas, ligando-os ao seu coração pelos fortes laços do amor, exercendo tal influência sobre a sua mente em expansão que seus conselhos sejam considerados sagrados. Amém? Lar Adventista, página 220. Isso aqui é um tema recorrente, nós já falamos um pouquinho sobre esse assunto, mas aqui ele vai falar especificamente sobre o tempo que nós precisamos gastar, ou melhor, investir nos nossos filhos, sendo companheiro dos nossos filhos. É muito importante que quando nós cheguemos ao trabalho, possamos dedicar um tempinho a ouvir os problemas dos filhos. Às vezes a gente deixa eles de lado, né? A gente não quer ouvir. Mas é importante para que eles sintam a confiança em nós e para que a gente seja uma influência para os nossos filhos, né? Esse aqui é uma importante orientação para mim e para você, pai e mãe. Aqui diz, ó, interessar-se de maneira especial pelos rapazes. Você que tem filhos homens, preste atenção nesse conselho. Diz assim, ó, o pai de meninos deve entrar em contato íntimo com seus filhos, dando-lhes o benefício de sua grande experiência e falando com eles com tal simplicidade e ternura que os ligue ao seu coração. Deve deixá-los ver que ele tem em vista em todo o tempo o maior interesse e felicidade deles. Aquele que tem uma família de rapazes deve compreender que, seja qual for a sua profissão, jamais deve negligenciar as almas postas sob os seus cuidados. Ele pôs esses filhos no mundo e tornou-se responsável diante de Deus a tudo fazer para desviá-los das associações não santificadas e de más companhias. Não deve deixar seus inquietos rapazes inteiramente aos cuidados da mãe. Este é um fardo por demais pesado para ela. Ele deve dispor as coisas de modo que favoreça os melhores interesses da mãe e dos filhos. Pode ser muito difícil para a mãe exercitar autocontrole e atuar com sabedoria na educação dos filhos. Se este é o caso, o pai deve sentir mais o peso em sua alma. Deve estar determinado a fazer os mais decididos esforços para salvar seus filhos. Olha que texto forte, né? Aqui é um texto muito forte e pede para que nós, homens, pais, né, ou tanto homens como mãe, mas aqui falando sobre o pai também, que nós não sejamos negligentes com essa situação para não perdermos a salvação dos filhos, para a gente ter cuidado com a salvação dos nossos filhos. Existe, obviamente, uma dificuldade na criação dos homens, né? Ontem eu fiquei muito feliz, porque teve um jovem que me ligou, aqui de Figueiredo, e ele queria conversar comigo. Já fazia um tempo que ele queria conversar comigo, né? E eu achava que era outra situação que ele queria conversar. E quando ele conversa comigo, ele começa a falar sobre relacionamento. E ele queria um conselho. E ele estava falando que ele estava orando, né? Pelo relacionamento. E que ele achava que ele estava se precipitando, né? Naquele relacionamento. Que ele preferia estudar, preferia fortalecer um pouco mais a amizade com aquela moça. Mas depois eles tomaram uma decisão. E eu achei muito interessante aquilo que aquele rapaz falou, porque é um rapaz jovem, né? Com certeza ainda tem muitas coisas a aprender, mas a determinação dele de querer honrar a Deus através da decisão me chamou muita atenção. E eu olhei para ele e fiquei muito feliz, muito feliz. Eu não sei quem são os pais daquele jovem, qual é a educação que os pais estão dando para ele, mas uma coisa eu tenho certeza, aquele rapaz está sendo orientado pelo Espírito Santo do Senhor. E ele, ao sentir o desejo de ter uma orientação pastoral, ele demonstrou ali uma
uma maturidade espiritual. Muitas vezes, já falamos sobre a figura do pastor aqui, como ele pode, de alguma forma, reforçar conselhos e orientações para você que são da Bíblia. Eu sempre digo, eu nunca vou trazer para você a orientação que é contra a Bíblia. Você pode até ter assim algumas visões contrárias àquilo que a gente acredita, mas a Bíblia vai ser a palavra que nós vamos trazer, né? Tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia. E aquele rapaz, ele estava sendo orientado de uma forma muito correta, né? E quando ele me falou sobre o que ele estava fazendo, orando ali e tal, só que ele falou que ele estava sendo precipitando, aquilo me chamou muita atenção e eu gostei de ouvir aquilo. Por que que eu estou contando esse testemunho para vocês positivo? Porque a maioria é negativa. A maioria são de filhos que não têm ali a orientação, o suporte dos pais. E aí toma qual decisão? Qual caminho? Caminhos completamente equivocados, né? Caminhos que vão levar prejuízo, vão trazer prejuízo para a vida toda. E às vezes precipitação, muitos problemas, casos assim absurdos, né? É, por que que acontece tanto divórcios? Por que que acontece tantos problemas de matrimônios? Por que que acontece tantos desgastes mentais nas famílias nos dias de hoje? Muitas vezes também por causa desse tempo que muitos não despendem com os filhos. Então, é muito importante que eu e você possamos ter esse desejo de passar mais tempo com os nossos filhos. Você que tem filhos pequenos, aproveitem-os. Você que já tem filhos adultos, já tem família, né? Eu sempre vou dizer o seguinte: Deus ele é maravilhoso, misericordioso, ele não leva em consideração teu tempo de ignorância, mas enquanto você pode aproveitar as orientações, aproveite e use-as sem moderação. Amém? Continuando aqui, ó. Educar os filhos para que sejam prestativos. O pai, como cabeça da família, deve saber como educar os filhos para a prestatividade e serviço. Esta é sua obra especial. Sobre todas as demais, esta é sua obra especial. Durante os primeiros anos da vida de uma criança, o modelamento da disposição é tarefa especial da mãe, mas ela deve sentir sempre em sua obra que tem a cooperação do pai. Se ele está empenhado em negócios que quase o privam inteiramente de sua participação na família, devia procurar outro emprego que o não impedisse de devotar algum tempo aos filhos. Se ele os negligencia, é infiel ao encargo que Deus lhe confiou. Irmãos, é muito interessante esses conselhos, essas orientações, porque você percebe que são completamente espirituais. Ou seja, se eu quero ganhar o meu filho para Cristo, eu preciso entender que tem situações onde eu preciso abandonar. Por exemplo, um emprego que não me permite ter tempo com a minha família. Então você pode estar dizendo, pastor, mas esse é meu emprego, eu ganho muito dinheiro. Eu tenho condições de dar o que eu preciso para minha família. Tá, mas o principal você está dando para sua família, que é o tempo, que é o amor, que é ali o afeto, porque isso é que vai valer, vai fazer a diferença nos últimos dias. Eu sempre digo o seguinte: eu já tive que lidar com muitos casos de pessoas que têm condições de dar o que for para o filho, o que o filho quiser, mas não deu o amor, não deu o carinho, não deu o companheirismo e tem uma família completamente problemática. Ontem eu assisti um documentário e eu vi ali um pai que disse assim: a última vez que eu vi meu pai foi não tem 100 quantos anos atrás, foi quando eu dei uma surra no meu pai. Você já pensou um negócio desse? E eu fiquei olhando e falei: meu Deus, chega, eu me espantei. Irmãos, quando eu olho pro meu pai, meu pai, eu olho pro meu pai, se eu ver meu pai caindo, eu já sinto vontade de chorar, imagine bater no meu pai. É assim um negócio absurdo isso aí, né? Então a gente percebe quais são as fragilidades, os problemas que acontecem hoje, porque muitos pais estão muito em busca de dinheiro, de questão financeira, e estão esquecendo o principal, que é a educação dos filhos, é o tratamento com os filhos. Então eu e você precisamos ter cuidado com isso, porque quem é espiritual assimila as coisas espiritualmente. Deus está desesperado para salvar a sua família. Tá bom? Então, a mãe tem esse trabalho de modelamento, mas ela precisa ter o companheirismo ali do pai nessa cooperação, na salvação dos filhos. Tá certo? Continuando. O pai pode exercer sobre os filhos uma influência que será mais forte que os atrativos do mundo. Ele deve estudar a disposição e caráter dos membros de seu pequeno círculo, a fim de poder compreender suas necessidades e perigos, e assim estar preparado para reprimir o erro e encorajar o direito. Seja qual for o caráter da sua atividade, irmãos, não é de tão grande importância que lhe sirva de escusas por negligenciar a obra de educar e preparar seus filhos a fim de se conservarem no caminho do Senhor. Percebeu? O pai tem um poder de influência grandioso e mais forte do que qualquer atrativo neste mundo. Qualquer atrativo. Então, isso é verdade, ó.
Isso é muito verdade. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem, né? Quando eu tinha lá pelos meus 10, 11 anos de idade, os meus pais se separaram. E eu morava em Rorainópolis, aqui perto aqui em Roraima. E ali eu tive uma infância muito difícil após a separação dos meus pais, né? Foi muito difícil para mim. O meu pai, ele se juntou novamente, né? Uma moça, com uma senhora, uma mulher. Teve uma menina, eu tenho uma irmã, uma benção, minha irmãzinha. E ela tem já 17, 18 anos agora. E ali eu tive uma infância muito dura, muito complicada. Não foi fácil, não, né? Foi meio difícil. Mas eu tive. Eu olhava pro meu pai e não tinha nada para mim que me alegrava tanto os olhos como ver meu pai. Meu pai, ele era. Como é que eu posso dizer? Ela era a minha grande atração no mundo era meu pai. Sempre foi, né? Para mim, meu pai é Deus o livre, né? Eu gosto de falar com meu pai, gosto de estar com meu pai. Para mim, meu pai é meu pai, né? É uma benção. Então, teve uma certa vez que eu estava na minha juventude, e obviamente, quando você está na sua juventude, você sente ali aqueles desejos, né, da juventude. E eu estava apaixonado por uma moça nessa época. Muito apaixonado. Você sabe que uma pessoa, quando está apaixonada, fica meio cego para tudo, né? E o meu pai, um certo dia, eu estava lá, eu tive a oportunidade, uma das primeiras vezes, de estar próximo dessa moça, bem próximo dela. Aí meu pai chega, olha para mim e fala assim: Meu filho, vamos me ajudar a montar uns móveis? E meu pai é marceneiro até hoje. E eu olhei pro meu pai, olhei para ele assim, claro, né? No início fiquei meio chateado, porque eu digo, poxa, a oportunidade que eu tenho, meu pai tá atrapalhando. Esse foi meu pensamento inicialmente. Só que quando eu olhei pro meu pai, irmãos, aquilo ali mudou na mesma hora. Porque aquele convite do meu pai, o rosto do meu pai, a presença do meu pai, para mim era muito mais importante. Eu digo, bora. Me levantei, deixei a moça de lado e fui embora trabalhar com meu pai, ajudar meu pai a montar os móveis. Então a influência que o pai ele exerce, ela é algo mais atrativo do mundo. Isso é verdade. Se você tem um pai presente e o pai ele te dá conselhos, te orienta, isso é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Eu sinto o maior prazer de estar perto do meu pai. Não sei se você que está me ouvindo, sente prazer de estar perto do seu pai, da sua mãe, né? Não sei se você tem pai ainda, mas se você tiver, aproveite seus paizinhos, sua mãezinha. É muito bom. Mas você que é pai, você já sabe também, né? Dedique tempo para com teus filhos. Ame os teus filhos. Esteja com eles, porque assim, Deus requer isso de você. E não tem escusas, ou seja, não tem desculpa para negligenciar uma obra de educar e preparar os filhos, a fim de você conservar no caminho do Senhor, conservá-los no caminho do Senhor. Então não tem desculpa para isso não, tá bom? Então, hoje eu e você como pais, vamos fazer mais isso, vamos dedicar mais tempo para os nossos filhos, vamos ajudá-los, né? Hoje eu sou feliz, a minha esposa até reclama às vezes, que a minha filha, a Bianca, que tem 15 anos, me liga todo tempo. Direto ela liga para mim. E a minha esposa, às vezes, quando reclama, ei, tu só lembra do teu pai? E aí eu fico brincando com isso, obviamente, né? Para mim é o maior privilégio, a maior alegria quando minha filha tá ligando para mim para contar a coisa dela da escola, da faculdade, desculpa, da escola dela ainda, né? Colégio, para falar dos projetos e tudo, eu fico minha maior alegria. Só que eu tento ali mostrar que eu não tô tão ali, né, empolgado com aquilo para ela ficar um pouco. Mas eu Deus o livre, aquilo aí para mim é uma empolgação, uma alegria tremenda, tremenda, tremenda poder ali aconselhar, estar perto e ser uma referência positiva na vida da minha filha. Então, que você possamos ter esse desejo, como Deus está nos ensinando aqui, tá bom? Familiarizar-se com a diversidade de temperamentos. Aqui diz, ó, o pai não deve absorver-se de tal maneira nos negócios da vida ou no estudo dos livros que não possa ter tempo de estudar a natureza e necessidade de seus filhos. Deve auxiliar no descobrir meios pelos quais ele possa conservar-se ocupados com trabalho útil e agradável às suas disposições variadas. Pais, dedicai tanto tempo quanto possível aos vossos filhos. Procurai familiarizar-vos com seus diferentes caracteres, para que possais saber como educá-los em harmonia com a palavra de Deus. Jamais, papai, saia de vossos lábios uma palavra de desencorajamento para os seus filhos. Não leveis trevas para dentro da tua casa, por dentro do teu lar. Sejam amorosos, bons, afetuosos para com os vossos filhos, mas não absurdamente condescendentes. Deixai-os levar aos seus pequenos desapontamentos,
como todos necessitam fazer. Não os encorajeis a vir a vós com suas infantis queixas de uns contra os outros. Ensinai a suportarem-se mutuamente e a procurar conservar a confiança e o respeito mútuo. Percebeu? Então, irmãos, primeiro conselho: não gaste tanto tempo com coisas que não vão trazer tantas bênçãos para a tua casa como o cuidado dos filhos. O cuidado dos filhos é o que você precisa gastar mais tempo, aqui diz. Né? Aqui diz também que é importante você se familiarizar com os problemas dos seus filhos. Tem muito jovem, adolescente com depressão, porque às vezes ele quer abrir o coração para os pais, mas os pais não têm tempo para ouvi-los. Então é importante que você ouça os seus filhos. Pare um pouquinho e escute, sabe, os problemas. Quem sabe você vai dar ali uma orientação muito especial, e eu já falei aqui e repito, não tem ninguém mais capacitado para orientar os filhos que os pais. Eles conhecem o temperamento, conhecem a situação, conhecem a vida, conhecem a história, conhecem tudo, 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 tudo. Tá bom? Então é importante. E aí, usar alguns dos atributos que são divinos que Deus nos permite usar, que é o amor, né? O afeto ali, a paciência, essas coisas com os nossos filhos, tá bom? Então não fique levando por lá a raiva, a ira e outra coisa. Não desencoraje os teus filhos, não, tá? Anime-os, os motive cada vez mais. Os motive, claro, para a caminhada principal, que é a caminhada do céu, tá bom? Amém? Aqui diz, ó, associar-se com eles no trabalho e nos brinquedos. Pais, combinai o afeto com a autoridade, a bondade e simpatia com a firme restrição. Dedicai a vossos filhos algumas de vossas horas de lazer. Relacionai-vos com eles, associai-vos com eles em seus trabalhos e brinquedos e captai-lhes a confiança. Cultivai a camaradagem com eles, especialmente os meninos. Tornar-vos-eis, assim, uma forte influência para o bem. Percebeu? É válido para você esse conselho? Eu acho sensacional. Então, que eu e você possamos dedicar tempo com os nossos filhos, levar para um lazer, né? Associar-se com eles, conversar bastante com eles e ganhar a confiança dos nossos filhos. Nós possamos fazer isso. Ficou claro para você, papai, mamãe, o estudo de hoje? Eu oro para que tenha ficado claro, para que essa mensagem tenha encontrado espaço no seu coração, para que eu e você possamos, cada dia, sentir o desejo de aprender mais como cuidar melhor da nossa família. Tenho certeza que Deus ele vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel. É isso que eu quero ouvir de Jesus, sabia? Eu quero ter a tranquilidade em ouvir de Jesus: você foi um servo bom e fiel. Você cuidou dos meus pequeninos. É isso que eu quero ouvir de Cristo daqui a uns dias. Então, papai e mamãe, se caso alguma coisa não estiver conforme as orientações que você ouviu, se algum detalhe aqui que você não esteja fazendo na sua casa, meu conselho para você é que você possa fazer o mais rápido possível, tá bom? Olha, Há tempo para que eu e você possamos estar aprendendo das lições e ajudar os nossos filhos nesses formar. ensinamentos. Amém? Muito bem. Apelo de hoje. Pai de amor, na educação de meus filhos, me dê sabedoria. Que eu tenha prazer em gastar tempo com eles e que eu saiba liderar bem o meu lar. Que esse seja o teu desejo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos desperta. Privilégio de poder, Pai, aprender do Senhor. Nos ajuda a cuidar bem do nosso lar, a sermos uma bênção para os nossos filhos, a dedicar tempo com eles e a ter sabedoria no lidar com todas as situações, trabalhos domésticos, orientações e no nosso casamento também. Dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo do Senhor. Eu oro para que o estudo de hoje tenha ficado claro para você, que você tenha aprendido muitas lições interessantes e importantes e que Deus continue te ajudando na educação dos filhos. Abra sua câmera e vamos tirar aquela linda foto do dia de hoje. Eita glória, eita glória. Glória, glória, glória. Já viu aquele vídeo que a mulher grita? Eita glória. Vamos lá, primeira Amém. foto. Um, dois, três e. Quer virar pra ti aqui? Ah, eu já não estou aparecendo. Aparecer aí, gente boa. Acorda, Agatha.
Vamos lá. 2, 3 e. Primeira foto já foi-se. Agora vamos para a segunda foto. Opa. 2, 3 e. Pronto! Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma alegria. Bom dia a Olha a todos. Liz, olha a Liz. Ô, Liz! Você acordou cedo, foi que Bom anda. dia. Povo de Deus, uma alegria estarmos juntos. Amanhã, já foi informado, Tchau, teremos o culto princesa. amanhã pela manhã, tá? Só no domingo, domingo pela madrugada, tá bom? Tá Que Deus dormindo eu. abençoe. Amém. Domingo Nós Bom dia a vamos, todos. desde já, nós vamos estar na Bom Campal, dia a Tiagão, aí não vai todos. dar para entrar. tá bom, né? Eu pensei até que você já não ia entrar hoje, porque eu pensei que você já estivesse lá em Campal. Não, a gente vai sair porque tem trabalho ainda, né? Ah, tá certo. Aí só no meio-dia para tarde a gente zarpa, se Deus quiser. Vai ser benção. Manda um abraço pro povo lá, aquele povo abençoado. Beleza. Que tá acompanhando pelas redes sociais. Tá certo, amigo. Povo de Deus, bom dia, feliz sábado a todos. Bom dia, feliz sábado. Aqueles que estarão na vigília amanhã, nos veremos dia, na feliz vigília, tá sábado. bom? Mais bonito, pastor mais bonito. Amém. Na vigília. Foi mais É a bonito do vigília aqui do Brasil. rumo certo. Pastor mais bonito do Verdade. Brasil. Tchau, povo de Deus. Bom Até mais. dia. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.